Hoje, pessoal, vamos começar falando sobre funções do primeiro grau, ou função afim. A função do primeiro grau, ou função afim, é o nosso primeiro passo para o nosso estudo das funções, em que ela faz uma relação direta entre dois valores, em que pode ter um ou outro valor escuso, por assim dizer, que não dependa necessariamente de uma outra grandeza. Mas vamos por partes. Primeiramente, quando a gente está falando sobre funções, a gente está falando sobre uma relação existente entre grandezas, entre duas grandezas. No nosso caso, como a gente está trabalhando em matemática, a gente relaciona essas grandezas em x e y, para aí sim a gente interpretar no plano cartesiano. Mas vamos. Aí a gente tem, pessoal, o seguinte, uma definição simples, pegando aquele exemplo dos nossos aplicativos de corrida. Está falando o seguinte: o custo de uma corrida por aplicativo é definido por uma taxa mínima, uma fixa, mais 50 centavos por quilômetros rodados. Aí faz a pergunta: qual é a função que relaciona o custo com o percurso realizado? Nesse tipo de situação, a gente consegue fazer algumas expressões, como já foi dito em algumas aulas, em que a gente consegue expressar algebricamente o nosso problema. Nesse tipo de situação, a gente tem que, como feito em outras aulas, a gente pode ter uma tabelinha em que a gente consegue observar esse tipo de situação, em que eu vou ter um valor de quilômetros rodados, vou chamar de quilômetros rodados, vou chamar de x, e o custo da corrida. O custo da corrida eu vou chamar de y, o custo final, ou f de x, que é a minha função em relação a meu x, que é o quilômetros rodados. Nisso a gente tem o seguinte: se eu não ando nada, né? Vamos partir do pressuposto em que eu simplesmente chamo o aplicativo, mas só que eu não andei nada, eu acabei de entrar nele. Quanto que eu vou pagar se eu não andei nada? Se eu tenho zero, consequentemente, como é uma taxa fixa, a gente tem que estipular essa taxa fixa, certo? Vamos supor, por exemplo, que não está apresentado aqui, vamos pressupor que essa minha taxa vale B, certo? Eu não sei o meu valor da minha taxa fixa. Vamos colocar aqui como observação. Observação. A minha taxa é igual a B. Pode ser qualquer número, mas vamos colocar como se fosse B. Então eu tenho que, como é 50 centavos por quilômetro rodado, 50 centavos é 0,5 de real. Então vamos colocar da seguinte maneira: o meu y vai ser igual a 0,5 centavos, né, 0,5 de real, vezes 0 mais b. Ou seja, o meu y vai ser igual a o meu b, que é a minha taxa fixa. Como eu não defini, vai ser b. Podia ser R$5, podia ser R$10, podia ser 6,80, qualquer valor, mas vai ser uma taxa fixa. Então, vamos colocar, se eu ando apenas se eu ando 1 km, eu vou daqui até o outro setor, o setor do lado do meu. Então eu vou ter que meu y vai ser igual a 0,5 vezes 1, que é 1 km rodado, certo? Mais b. Isso quer dizer que meu y vai ser igual a 0,5 vezes 1, 0,5 mais b. Bem, eu já tenho minha taxa, eu já tenho quanto que eu vou gastar, 50 centavos mais a minha taxa fixa. Vamos pular um pouquinho, vou andar mais um pouco, vou andar 2 km. Y é igual a 0,5 vezes 2 mais b igual a, ou seja, isso quer dizer que meu y vai ser 0,5 vezes 2, 1 mais b. Ou seja, eu vou ter R$1 mais a minha taxa fixa. E assim sucessivamente, certo? Então, se eu colocar aqui
a uma quantidade X qualquer. Eu não sei qual que vai ser meu valor. Vou pressupor que vai ser o meu valor X, que seria qualquer distância percorrida. Se eu tenho esses valores aqui, eu vou ter que o meu Y, ele vai depender, meu custo vai ser igual a 0,5 vezes X mais B. Então, assim, eu tendo a minha distância percorrida, que é X, mais vezes 0,5, que vai ser meu custo, mais B, minha taxa fixa, vai dar meu valor de X. Esse tipo de situação, pessoal, é a minha função de primeiro grau. Minha função de primeiro grau, eu vou ter um valor específico para X, em que eu posso definir ela da seguinte maneira. A minha função de primeiro grau vai ser meu f de x, a minha função, ou, no caso, meu y, ele vai ser igual a um número qualquer. Nesse exemplo, eu estou colocando 50 centavos, ou seja, 0,5, vai ser o meu a qualquer, que vai multiplicar, ou pode ser 1, ou pode ser 5 vezes x, ou seja, qualquer número que está multiplicando, que é um multiplicativo de x, vezes x, mais um outro valor b. Só que uma questão muito importante que é denominada é o seguinte: uma função é denominada função afim ou de primeiro grau, em que a sua lei de formação é definida por minha função de x, meu f de x, ou simplesmente meu y, é igual a ax mais b, onde o meu a e b pertencem aos reais. Ou seja, eles vão ser irracionais, podem ser quocientes, podem ser racionais, podem ser inteiros, naturais, podem ser qualquer tipo de número, desde que sejam reais. Só que, continuando aqui, meu f de x vai ser ax mais b, onde a e b pertencem aos reais, e o meu a é diferente de zero. Por que ser diferente de zero? Vamos supor, se meu a fosse zero, a gente não teria, a gente só teria o meu y igual a b. Ou seja, a gente só teria qualquer número que eu estaria jogando, por exemplo, nesse tipo de situação, somente minha taxa fixa. Ou seja, mas eu não estou pagando somente minha taxa fixa, eu estou pagando minha taxa fixa mais os meus quilômetros rodados, como a gente deduziu aqui. À medida que eu vou andando em x, eu vou tendo custos, eu vou tendo outros resultados, outros valores para y. E assim a gente define a nossa função afim. Certo? Uma questão semelhante aqui, uma observação que a gente consegue ter é que essa minha função, onde meu a ele não pode ser igual a zero. Mas nada me diz em relação a b, certo? B não tem nenhuma restrição. Aqui está falando que é real. Pode ser positivo, negativo, irracional, racional, mas não tem nada falando se ele pode ser zero. Vamos observar um exemplo sobre isso? O segundo exemplo aqui que a gente pode ter é: ao lavar o carro, aos finais de semana, Jonas percebe que gasta o equivalente a 12 litros por hora. Qual é a função que define esse gasto? Se eu tenho o seguinte, que eu já aprendi qual que é a minha cara da minha função afim, que é somente que é o meu f de x ou meu y igual a ax mais b, como é que eu colocaria esse gasto aqui? Vamos fazer aquela tabelinha para a gente observar o que está acontecendo novamente. Eu tenho, a cada hora, eu tenho o equivalente a 12 litros gastos.
Então quer dizer que a cada hora eu vou ter um gasto, uma quantidade de litros gastos. Ou seja, a minha hora aqui, meu H, vai seguir a partir de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Como não tem hora negativa, a gente não precisa se preocupar com números negativos, pelo menos não por enquanto. Então, nesse caso, eu tenho que o meu Y, que seria a minha hora gasta, a minha quantidade de litros gastos por hora, pode ser definido como, vamos verificar aqui, se eu não liguei em momento algum, ou seja, a minha quantidade de horas é igual a 0, significa que eu gastei nada, certo? Meu Y é igual a 0, significa que eu não gastei nada. Agora, como está falando aqui, equivalente a 12 litros por hora, eu tenho, se eu deixo ligado, se eu estou lavando no período de 1 hora, quer dizer que meu Y vai ser igual a 12, certo? 12 vezes 1, no caso, que é 12. Agora, se eu gastei de tempo 2 horas, 2 horas é igual ao meu Y, que é 12 vezes 2, certo? 12 vezes 2, já que são 2 horas. Logo, vão ser 24 litros. Da mesma maneira, vamos só melhorar isso aqui, ó. Vamos observar, já que eu tenho a quantidade de horas e a quantidade de litros, vamos ver aqui, horas e litros. Se eu supor que ele está gastando, que o Jonas está gastando 3 horas para lavar o carro, quer dizer que o Y dele vai ser igual a 12 vezes 3 horas, que é igual a 36 horas. E assim sucessivamente. Da mesma maneira que a gente fez com o nosso X, vamos pressupor que eu consigo definir um X qualquer, a quantidade de horas. O meu X qualquer, independente de qual seja. Vai ser um X em que o meu Y vai se comportar como 12 vezes X, certo? Que X é a minha quantidade de horas gastas, por isso o meu gasto em litros maior. É bem, como posso falar, intuitivo você pensar assim. Tem um outro exemplo que pode se tornar um pouco mais complicado, mas vamos por partes. Vamos primeiramente verificar o que está acontecendo, do porquê isso acontece em matemática. Eu consigo definir minha relação dessa maneira. Ou seja, a minha função, ou seja, o meu y vai ser igual à minha função de x, tanto faz, o f de x vir antes ou y vir antes. Tanto faz, é tudo em igualdade. Vai ser igual a 12x. Essa vai ser a minha função afim. Percebam que o meu b ele não vai influenciar em nada, certo? Exatamente, porque no meu b, na minha função afim, ele pode ou não ser zero. Como a gente viu no exemplo anterior, o meu b era uma taxa fixa no valor da corrida, ou seja, ele vai influenciar no meu resultado final. Agora, o meu b, não. Nesse tipo de situação, ele não vai influenciar em nada. É por isso que esse tipo de situação tem um nome especial em que sejam A e B reais, B, o zero também é real, a minha função f de x, onde o meu f de x igual ao meu y igual a ax mais b, que é a minha função afim, onde meu b é igual a zero, ou seja, meu y é igual a ax, essa expressão aqui, ela vai se chamar função linear. Função linear. Vou colocar entre parênteses uma das funções afins, tá?
relacionado à função afim. Ela é relacionada à função afim, tá? É somente uma função afim especial, que é a função linear. Por quê? Como a gente já viu os gráficos, a gente pode ter uma noção que no caso da corrida, o nosso B, ele vai ser, o nosso B não, perdão, a nossa função ela vai partir de um número, já vai partir de um resultado, que é a minha taxa fixa. Só que aqui não vai partir do resultado, como a gente viu aqui. O nosso x e o nosso zero vão partir do mesmo ponto, vão partir da origem do plano cartesiano. E isso a gente vai ver daqui a pouco.